Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast, O Atleta Moderno. O meu nome é Diogo Joshua e hoje temos connosco mais um convidado, mais um treinador das qualidades físicas, Cristóvão. Cristóvão, muito obrigado pelo teu tempo, por teres aceito também aqui o meu convite, que compreendo que a agenda esteja cheia e seja alguma, às vezes, difícil, estando um bocadinho longe. Numa fase inicial, Cristóvão, gostava que te apresentasses, para quem ainda não conhece bem o teu trabalho e aquilo que desenvolves. Então, o meu nome é Cristóvão Carrão, como tu já disseste, não é? Sou licenciado em Desporto e iniciei assim o meu trajeto nesta área, sendo personal trainer no Fitness Hut Picoas, em Lisboa. Depois fui tirando algumas formações, fui lendo algumas coisas que me abriram, que me despertaram mais o interesse para esta área do futebol, mais concretamente. E depois também com oportunidades que foram surgindo em termos de trabalho, não é? Que isso também é necessário. Claro. Comecei a me interessar cada vez mais por isto e fui estudando cada vez mais esta área. Atualmente estou a trabalhar em Atenas com um atleta profissional de futebol, em específico, e eu faço o acompanhamento diário desse atleta aqui, perto do clube, mas não diretamente ligado com o clube. Ok, excelente. E é mesmo também sobre isso que gostava que desenvolvesses. Como é que está a correr essa experiência? Porque, pronto, para quem não sabe, tu foste de Portugal, pronto, para a Grécia, e estás neste momento a trabalhar com um jogador de futebol profissional. Gostava que explicasses um bocadinho como é que funcionam as coisas aí, ou seja, o teu trabalho, como é que está a correr, o que é que estás a desenvolver com esse atleta, semanalmente, as qualidades físicas, explicar aí um bocadinho. Ok, então é assim, qualquer jogador de futebol, né, costuma ter os treinos diários ou bidiários até, neste caso são sempre diários. Esses treinos diários acontecem de manhã e aquilo que nós fazemos é procurar colmatar algumas lacunas que esses treinos possam ter, nomeadamente os treinos de força, que ambos sabemos que não ocorrem de forma tão correta como deveriam nos clubes profissionais, não é? E depois de tarde nós tentamos fazer esse trabalho que eu acho que devia ser feito e que não é tão cumprido assim por eles no clube. Aquilo que nós fazemos é tentamos partir a semana ao meio e numa primeira parte da semana tentamos trabalhar o treino superior e treino inferior e fazemos exatamente a mesma coisa com intensidades diferentes no final da semana. Ou seja, no início da semana, depois também depende dos minutos que se jogaram, etc, mas claro, de uma forma geral, no início da semana mais intensidade, no final da semana menos intensidade, porque o que conta no fundo é que o atleta esteja preparado para chegar ao fim de semana e estar a jogar no melhor nível. Exatamente. Para além disso, há sempre coisas que acontecem, não é? Há sempre, sei lá, pode haver algum princípio de alguma lesão, algum toque, o jogador sente em alguma parte do corpo e nós tentamos ir por aí, tentar perceber o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que podemos fazer para que aquilo não se desenvolva mais, mas essencialmente é isso. Essencialmente o nosso foco é o trabalho de força. Ok. Pois, porque acima de tudo é sempre aquilo que eu também tento passar aos atletas nessa área do futebol. Eles já têm o próprio treino, não é? Eu sei que o nível profissional é diferente, não é? Mas é como tu dizes, às vezes fazem 2 treinos por dia e esses treinos normalmente não desenvolvem aquilo que às vezes eles mais necessitam. Poderiam ou que deveriam, não é? Exatamente, que é a força, ou seja, essa parte se calhar, vamos assim chamar de uma forma leiga do cardio, eles acabam por desenvolver com bola, não é? Parecendo Sim, e a parte do skill também, não é? Ou seja, eles de manhã basicamente aquilo em que eles trabalham e que eu não me meto é a parte do skill. A parte cardiovascular, claro que tem que meter um pouco, porque também é uma parte física, não é? E as questões táticas, aí eu também não me meto. Claro que conversamos sobre isso, não é? É óbvio. Ambos somos apreciadores de futebol, ambos percebemos um bocadinho de futebol e é normal haver esses debates, mas não me ponho diretamente nesse assunto, não é? Okay. Aquilo que eu faço é perceber,
ok, de manhã era suposto no clube teres feito trabalho de força. O que é que fizeste? Fizeste isto assim, assim, ok, não concordo plenamente, ou acho que falta qualquer coisa. Nós agarramos nele à tarde, depois de haver o descanso ali depois do almoço, mais ou menos a meia da tarde, e concluímos esse trabalho que eu acho que tem que ser feito. Sempre com vista a aumentar a performance e a que no final da época, eu até te vou contar uma coisa, nós fizemos aqui uma aposta que foi, se ele chegar até ao final da época e não tiver nenhum tipo de lesões, eu vou ter que rapar o cabelo. E esse é o nosso principal objetivo. Esse é o nosso principal objetivo, é que ele chegue ao final da época e que não tenha tido nenhuma lesão, que esteja forte, que se sinta bem, que goste de estar a jogar, que se sinta bem a correr e pronto. Basicamente isso. E ele já alguma vez teve alguma lesão, por acaso? Ou... Este ano não. Okay. Este ano já sentiu algumas coisas ali no joelho, mas foi muito possivelmente teve ligado com uma operação que ele já fez no passado e foi coisa de um dia de recuperação. Mas o ano passado ele teve 3 paragens assim mais duradouras, quase sempre ligado a meu ver, à falta de força dos isquiotibiais. As lesões foram nos isquiotibiais. E é uma coisa que eu quero mesmo que este ano não aconteça. Ou seja, ele já se queixou algumas vezes de algumas picadas nessa zona do corpo, mas aquilo que nós queremos mesmo é que haja força suficiente para suportar as cargas que aquilo é submetido durante os treinos, durante os jogos, durante tudo aquilo que ele tem que fazer. Ok, boa. É isso mesmo, e é esse desenvolvimento que nós temos e essas palavras que nós temos de passar aos atletas, principalmente aos jogadores de futebol, porque aquilo que se vê muito, e tu estás muito dentro do futebol, mais que eu até, é que por norma, lesões que acontecem são sempre na cadeia posterior, não é? Normalmente ali os isquiotibiais. E normalmente quem já teve essa lesão é muito mais fácil voltar a ter, sim. Por isso também é importante tu passares essa mensagem, que a passas bem, e por ele também ter apostado em ti nesse desenvolvimento, e por isso mesmo também dar-te os parabéns pelo teu excelente trabalho e de certeza que, pronto, irás rapar o cabelo. Obrigado. Pelo menos. Espero que sim, Acho que isso vai acontecer, exatamente. Mas também é importante essa relação, não é? Que se cria, sim, claro. que se cria com o jogador. E o compromisso muito com a tarefa, não é? Tipo, não é só deixar tudo para ele. Não, isto é o meu trabalho. Isto se acontecer... Aliás, tu num nível mais alto, aquilo que tens também é outra responsabilidade. Ou seja, se as coisas correrem bem, és o maior. Se as coisas correrem mal, a culpa também é tua. Aliás, a culpa é principalmente tua. Não é? Exatamente. Aquilo que se vê às vezes, e isso é uma coisa que tu falaste muito bem, que eu aprecio muito, é, ok, o que é que tu fizeste hoje de manhã e o que é que nós vamos fazer à tarde? Porque às vezes aquilo que eu assisto, e tu se calhar também deves de assistir, cansar os atletas não é dar treino aos atletas, não é? Ou seja, às vezes temos de avaliar, perceber como é que ele chega até ti, não é? Ou seja, como é que foi amanhã. Será que faz sentido fazer mais um treino? Se calhar hoje não faz, se calhar amanhã faz, ok? E isso tudo é muito importante. E às vezes nós só pensamos em nós, e é isso que tu dizes. E na nossa satisfação pessoal, não é? Porque nós sentimos muito mais treinadores quando eles saem daqui a pingar, não é? Exato. Mas é que isso, a este nível, raramente pode acontecer, porque eles treinam todos os dias. Para além da carga física, é a carga psicológica, porque é complicado estar a jogar neste nível. E isso tudo acaba por mexer com os jogadores e acaba por interferir na recuperação e etc. E então nós temos mesmo que ter cuidado. Temos que jogar pelo seguro. Claro. Sem dúvida. E aquilo que eu percebi, pronto, também para os nossos ouvintes perceberem, ou seja, o que é que tu aí consegues controlar? Estamos a falar de uma equipa da primeira divisão, o que é que tu consegues controlar com o jogador, com o atleta? Contactas com o clube? Como é que funciona? É só mesmo tu e o atleta? Só para partilharmos aqui um bocadinho. Não, o nosso trabalho é mesmo individual. O clube não tem nada a ver com o trabalho que nós fazemos. Eu é que tenho a ver com o trabalho que eles fazem no clube, não é? É mais assim. Aquilo que nós fazemos é, de manhã, o atleta quando acorda,
envia-me aquelas tais respostas do readiness, que tu até já falaste aqui noutro podcast, né? Sim, sim. E eu fico a saber como é que ele dormiu, como é que ele se sente, etc, etc. Depois disso, o atleta toma o seu pequeno almoço, vai treinar, acaba o treino e nós falamos por chamada e geralmente ele passa-me a informação detalhada daquilo que fez no treino. Pegando nisso, eu volto a falar com ele, a perguntar como é que ele se sentiu durante o treino, como é que ele se sente no final do treino, etc. E pegando nisso tudo, eu vou criar o plano para a tarde. Claro que é sempre adaptado, ou seja, eu posso também dizer que tenho uma planificação a longo prazo feita, mas não há geralmente não há um dia em que eu não a mudo, porque há sempre alguma coisa que não corre como é o que é previsto. E então todos os dias tenho que mudar. Depois, para além disso, o que eu controlo também são as tais horas de sono, né? Como estava a dizer, através dessas perguntas do readiness. Controlo as refeições que o atleta vai tendo. Eu não passo nenhum tipo de plano alimentar, nem nada disso, porque eu não sou nutricionista, nem sequer me ponho nem me quero pôr nesse papel. Aquilo que eu faço nós com certeza temos noções do que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito, certo? Claro. E então aquilo que eu faço é dizer, olha, se calhar não faz sentido estás a comer isso agora, ou se calhar devias ter mais cuidado a dada altura, porque depois eu vou tendo também, e isto esqueci-me de dizer, o controlo da composição corporal dele. Okay. Ele faz avaliações semanais e envia-me esses dados semanalmente. Okay. E nós vamos sabendo, ou seja, imagina que há uma semana em que ele passou a semana toda a comer mais pão ou assim, porque o atleta gosta bastante de pão. Em que ele comeu muito pão ou comeu uma sobremesa ou outra e depois no final, quando ele foi fazer a avaliação, isso notou-se. Eu dou-lhe uma dura e nós tipo, tentamos alinhar isso para a semana seguinte. Pronto. E é assim que vamos trabalhar. Boa. É isso mesmo. Esses pequenos pormenores fazem depois uma grande diferença no dia, claro no sim. Final da semana, na equipa. No final, sem dúvida. Claro que sim. Sem dúvida. É isso mesmo. E mais uma vez, parabéns por esse trabalho, Cristóvão. Sinceramente, Obrigado. É bom termos treinadores das qualidades físicas, não é? Assim, pronto. É óbvio que seria melhor cá na nossa terra, não é? Mas pronto, às vezes também é importante darmos um pequeno salto para depois. Não, e aqui também é de realçar tipo o compromisso que o atleta quis tomar ao contratar uma pessoa como eu, não é? Exato. Ou seja, ele sabia que ao ter-me cá, que todos estes aspectos que nós estamos aqui a falar, todos estes parâmetros iam ser mais controlados do que era o ano passado, por exemplo. Não é? Exatamente. Tinha noção disso e ele assumiu esse compromisso. Isso também é muito importante. Exatamente, sem dúvida também, parabéns para ele, não é? Porque certo. infelizmente nem todos. Eu acho que este desenvolvimento e este treino das qualidades físicas já está cada vez mais a entrar na área do futebol. Alguns atletas, até os mais novos, já começam a ter algumas noções, mas nem todos, lá está. E agora falaste de uma coisa muito importante que eu concordo muito e acho que falta a muitos atletas, é o compromisso. É o compromisso. E isso, pá, é a chave para o sucesso. É a chave para o sucesso. Exatamente. Porque tu podes fazer um grande treino num dia, podes ter um dia exemplar, tu acordas, tu dormiste 10 horas, tu estás ali impecável, comeste um grande pequeno almoço, treinaste muito bem, mas se tu no resto da semana não fizeres isso, não vais jogar, estás a perceber? Exatamente. Se no resto da semana não fizeres isso, nem sequer vais jogar. Exatamente. Se conseguimos ver isto num microciclo, imagina numa época inteira. Exatamente. A consistência é a chave. Exatamente, excelente, Cristóvão. Agora, tu no início falaste, e bem, do desenvolvimento da força no teu jogador, no teu atleta. Gostava que falássemos aqui os dois, mais tu também, sobre a importância da força num jogador de futebol, ou seja, falando assim no geral, o que é para ti, qual é que é essa importância que a força tem no jogador de futebol, o que é que previne, o que é que dá, pronto, também para, se tivermos, e de certeza que temos alguns jogadores de futebol a ouvirem a nossa conversa, o que é que tu podes lhes dizer? Eu acho que tu podes fazer uma análise muito simples acerca disto, que é
tu sabes que um atleta, para cumprir com aquilo que tem, com aquilo que são as funções táticas dele em campo, ele, por exemplo, num jogo tem que percorrer 12 quilómetros e tem que fazer no mínimo, para estar lá disponível no sítio onde tem que estar, tem que fazer no mínimo, sei lá, vamos dizer 15 sprints. Uhum. 15 sprints superiores a 20 metros, imaginemos. Agora, o que é mais fácil? Tu teres muita força para fazeres isso, ou seres fraco, mas teres que fazer isso na mesma? Quando é que tu estás mais perto de lesionar? Sendo forte e estando a fazer isso, ou sendo fraco e estando a fazer isso? Porque tu vais ter que fazer, sendo forte ou sendo fraco. Portanto, eu acho que é simples. Acho que... E quando eu digo forte, não é... Lá está. Eu partilhei aquelas imagens do Adama Traoré, e o gajo é um monstro, mas nem toda a gente tem que ser assim. Claro. A questão genética também importa para se chegar àquele nível, mas eu acho que é importante ser forte. Não ser atrofiado, mas ser forte. Muito importante. Se te pedirem a ti, agora tens que levantar uma bilha de gás, porque tens mesmo que levantar, que é o tal caso que eles têm que cumprir, que pesa 100 quilos e tu estás fraco, vais-te magoar, certo? Vais-te lesionar. Se estiveres forte e vais ter que levantar na mesma, muito possivelmente as coisas não vão acontecer da mesma forma, muito possivelmente vais conseguir levantar ou muito possivelmente simplesmente não te vais lesionar, não é? É a minha opinião. E acho que é a forma mais simples de se ver isto. Tu tens uma tarefa e tens que cumprir. Podes ser forte a fazê-la, podes estar simplesmente fraco e já sabes que um dia mais tarde vais quebrar. Claro, exatamente, muito bem dito e muito bem explicado, que é sem dúvida a importância que a força e o trabalho de ginásio bem feito, não é? Que depois vem essa parte Exato. do bem feito. Existe o fazer e existe o fazer bem, como eu normalmente também digo aos meus atletas, porque não basta fazer. Sem Exato. dúvida que aquilo, ou seja, os estímulos, não dizendo aquilo, mas os estímulos que os jogadores de futebol são expostos, não é, nos jogos, as intensidades elevadas, às vezes depende sempre da posição, tudo vai depender de uma força, vamos assim dizer, mínima, não é, de uma boa base de força, porque senão mais tarde ou mais cedo é o que acontece a muitos, como nós vemos hoje em dia, lesões e lesões e lesões, e a força... Exato. Mais tarde ou mais cedo eles vão acabar por quebrar. Porque não estão preparados simplesmente para fazer aquilo. Mas lá está, é-lhes pedido para fazer e eles, como é o trabalho deles, têm que o fazer, certo? Uns deles fazem-no com alguma facilidade, não é? Porque têm trabalho feito por trás ou simplesmente porque têm uma boa genética, que isso também acontece, não é? Ambos sabemos que isso também acontece. Outros fazem-no com dificuldades e muitas vezes até falhar, até quebrar, não é? Claro, exatamente, e também tocaste aí num aspecto importante, que é a genética, não é? Às vezes, pronto, temos aqueles atletas que geneticamente, se calhar, nunca se vão lesionar, vamos assim imaginar, Yeah, mas é yeah. óbvio que se tivermos a genética aliado a um bom trabalho É um trabalho, exato. personalizado, individual, na parte do desenvolvimento da força, um mais um é dois, não é? Ou seja, ele tem Exato, é isso mesmo. a Se nós, genética se nós, se, Yeah, a genética, mais esse trabalho que tu sabes que também está a prevenir as lesões, que sabes que também te vai aumentar a tua performance, sendo que a performance pode ou não aumentar, não é? Por isso é que eu quis tocar mais nesse ponto de tens que cumprir uma tarefa e depois ou consegues cumpri-la com facilidade ou então tens dificuldades a cumpri-la. claro. E não estou aqui a falar de ser mais rápido ou de ser mais forte no duelo corpo a corpo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver é com. Tu sabes que tens que correr X. Se tu estiveres preparado, vais fazê-lo uma época inteira, não é? Se não estiveres preparado, vais quebrar. Que foi o que aconteceu, por exemplo, ao atleta com que eu trabalho, a época que passou. Pois, Talvez ele não estivesse preparado para certos estímulos em certa altura, não é? E então acabou por. exatamente, exatamente. E às vezes é com as lesões que os atletas aprendem, outros mesmo assim não aprendem, mas pronto, vamos dar este exemplo. Às vezes é com as lesões que eles aprendem e percebem, ok, este trabalho individual é mesmo muito importante para mim, para a minha carreira e para o meu futuro, não é? Exato. Exato. E Sem... nesse sentido, eu acho que as coisas estão-se a desenvolver, como tu estavas a dizer também há pouco. Temos o exemplo de vários atletas, não só do futebol, que pronto, já têm este trabalho, este acompanhamento Uhum.
às vezes nem só a nível físico, mas a todos os níveis, a nível psicológico, a nível nutricional, etc. Pá, o que é fantástico. E quanto mais personalizado for, que é aquilo que que é aquilo que eu estou a garantir neste momento. Porque o trabalho físico ele tem no clube, só que não é um trabalho específico para aquilo que são as necessidades dele, não é um trabalho específico para aquilo que ele precisa, não é? Claro, 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 claro. Excelente, amigo Cristóvão, excelente. Olha, se as pessoas que nos estão a ouvir te quiserem contactar ou encontrar ou ver um bocadinho do teu trabalho, aquele que tu consigas partilhar, onde é que te podem Pois é, encontrar, agora, podem agora é um seguir, bocado assim. onde é que as pessoas Um, podem ver com o cabelo rapado daqui a uns tempos? olha, eu vou lá meter. Eu, basicamente, a nível profissional, só uso o Instagram, que é Cristóvão_Global Trainer. E é essa a página. Só aí é que eu partilho conteúdo. Agora nem tanto, não é? Mas era aí que eu partilhava essencialmente conteúdo. Boa, boa, boa. E nessa, não sei se é empresa, Global Trainer, mas também já trabalhaste aí com alguns atletas, não é? Ou ainda tens alguns atletas, equipa, Uh, como assim? Como assim? Desculpa. ou seja, cá em Portugal, o Global Trainer, não é? Ainda Sim, eu já tentei também ter. Houve uma altura que eu tentei que isso se alargasse um bocadinho mais e que o trabalho que fosse mais um trabalho em equipa em vez de ser um trabalho em nome pessoal, ok? Exato. E tentei incorporar outras pessoas, mas sinceramente a experiência não correu muito bem porque depois alguns pontos que eu considero muito importantes Não não foram foram cumpridos e então eu se calhar prefiro que esse nome que fui eu que criei, que não esteja associado a maus exemplos de trabalho. Pronto, só ok, isso. ok, ok. Claro, não, às vezes é como tudo, não é? É como tudo. Epá, foi um teste que eu achei que fazia sentido na altura. Claro, claro, claro. Se calhar, pronto, se calhar tive só azar, não é? E certamente no futuro vou tentar fazê-lo se calhar com outras pessoas, etc. Mas vou tentar fazê-lo. Claro, boa, boa, boa. Mas deixar mais uma vez uma palavra de parabéns pelo trabalho que estás a desenvolver aí na Grécia. Cristóvão, Obrigado. obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, tudo a correr bem, Obrigado eu pelo convite. ora é essa, de nada. E daqui a uns tempos vemos, mas contigo com o cabelo rapado, não vamos esquecer isso. Não é? Espero que sim, pá, espero que sim. Não vamos Já esquecer essa vou. promessa. Se isso acontecer, vou fazer uma publicação em grande com a minha carinha com o cabelo rapado. Fica combinado, fica combinado. Ok, amigo Cristóvão, muito obrigado então mais uma vez pelo teu tempo. Um grande abraço, obrigado também aos nossos ouvintes. Vamos falando e tudo a correr bem. Ok, obrigado eu. Um abraço.